amar. Bom dia, mundo, começa a louvar. Bom dia, sol, bom dia, céu, bom dia, mar. Bom dia, mundo, começa a louvar. Bom dia, você que é meu irmão. Bom dia, você que é do coração. Bom dia, você, bom dia, você, bom dia, você. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus é maravilhoso. Grande é o amor de Deus, tão alto que eu não posso estar mais alto do que Ele, tão baixo que eu não posso estar mais baixo do que Ele, tão amplo que eu não posso estar fora dele. Grande é o amor de Deus. Só porque você veio é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio é festa no céu, é festa aqui. Com um aperto de mão, um abraço apertado e um sorriso bem largo, vamos louvar a Deus. Ele está aqui, Ele está ao seu lado. Então, bom dia a todos, ou boa tarde, eu não sei que horas você vai olhar esse vídeo, mas nós estamos aqui, eu sou o professor Diego Veras, e estaremos aqui dando essas aulas de História para o 4º e 5º ano, enquanto a professora Conceição se reorganiza, né, ela que está com alguns dias de licença. Muito bem, nós sabemos que nós estamos passando por um momento bem difícil, né, um momento histórico. Certamente lá no futuro nós teremos muito que contar, que vencemos essa doença, mas nesse momento é o momento da gente se resguardar, se proteger em casa e tomar todos os cuidados possíveis, né? Para que a gente consiga na frente, de fato, contar essa história. Então, a escola sente falta, todos nós sentimos falta dos colegas, dos professores, da direção, mas estamos aqui presentes, né? Por meio dessa ferramenta que é a internet, que possibilita que a gente continue os nossos estudos, que a gente não pare, porque o conhecimento não pode parar, né? Então, na nossa aula de História de hoje, nós vamos falar da unidade 2, né, desse livro da unidade 2, tá certo? Onde nós tratamos da formação das primeiras cidades do mundo, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, né, o que é a cidade, né? O que é a cidade? Cidade é um lugar onde as pessoas vivem, aglomeradas, né, juntas ali e desenvolvem diversas atividades, né? Cidade é um local onde há moradias, onde há as residências, as nossas casas, né? E aí nós trataremos das primeiras cidades da história da humanidade, né? Lembrando que nós iremos tratar dessa transição do homem nômade para o homem sedentário, né? Onde houve essa transformação desse homem que, quando ele era nômade, ele tinha essa dependência de ficar se deslocando de um lugar para o outro, né? E ele ficava se deslocando por quê? Porque ele precisava do alimento, ele não sabia que ele podia plantar, então ele ficava atrás do que comer e ele ficava atrás da água, né? E se refugiava, tinha que se esconder, né? Muitas vezes do frio, né? Da chuva, enfim. E o homem sedentário era aquele homem que ele descobre que ele pode permanecer, se fixar em um determinado lugar por causa do plantio, né? do domínio da agricultura, da criação de animais e também porque ele vai encontrar lugares propícios para isso, especialmente as primeiras civilizações que ficaram morando ali próximo de rios, como por exemplo o rio Nilo, né? o povo do Egito que ficou naquela região, e também os povos da Mesopotâmia, né? Que são os povos que a gente vai falar mais na frente, tá bom? Então, nas nossas páginas 140 e 141, nós temos aí
uma imagem, né, de uma fotografia de uma cidade antiga. E segundo aí os relatos do nosso livro, é uma cidade, né, a cidade talvez uma região mais antiga, que está situado aí na Síria, tá certo? A cidade de Palmira. Então, se vocês podem olhar, observar a imagem que está aí no nosso livro, né, nós temos o que aí? Nós temos uma estrutura rochosa, né? Pedras, rochas aí quebradas, como se alguém tivesse vindo nessa cidade e tivesse bombardeado ela, né? Nós temos ainda algumas colunas que ficaram de pé, nós temos aí essas rochas que mostram para a gente de que maneira, né? Embora muita coisa tenha vindo ao chão, mas dá para a gente ter noção de como que essa cidade foi construída, tá certo? Então, estudiosos ficam aí nesse lugar tentando desvendar os mistérios dessa região e tentando ver como que esses povos se organizavam na antiguidade, tá certo? Nós estamos falando aí de uma fase de transição, como eu já falei, né? Do homem que era nômade para o homem que se tornou sedentário. O homem que estava lá no Paleolítico, na idade da pré-história, e veio para o Neolítico, né? E depois acabou se tornando o homem da antiguidade, depois que ele conseguiu desenvolver a escrita. Então é um processo longo, né, de mudanças até ele conseguir construir aquilo que nós chamamos hoje de cidade, né? Hoje nós temos cidades estruturadas, né? Nós temos supermercado, nós temos eletricidade, nós temos tanta coisa boa, temos internet que permite que a gente se comunique à distância, que a gente veja um ao outro simultaneamente, né? Ao mesmo tempo, mas naquela época não era assim, as dificuldades eram imensas, né? Até o homem entender que ele poderia construir sua própria moradia demorou muito tempo, né? Até ele conseguir compreender, raciocinar sobre aquilo que ele poderia fazer para a sua própria sobrevivência, né? Quando o homem consegue construir as suas moradias, as famílias conseguem se aglomerar e criar aldeias, que é importante a gente entender que tudo começou com pequenas aldeias até tornarem de fato cidades. E aí, quando isso acontece, o homem ele tem um tempo mais longo de vida, né? Ele tem uma qualidade de vida melhor e ele tem que se organizar, né? Ele tem que identificar quem vai trabalhar com a cerâmica, quem vai trabalhar com o metal, quem vai trabalhar com o artesanato, quem vai trabalhar com isso ou com aquilo, tá bom? Então, nas ruínas que nós estamos vendo aí, dessa cidade, né, como já foi observado por vocês, era uma cidade antiga, a cidade de Palmira, né, fundada há 4.000 anos, e era um importante centro cultural, era um lugar, né, onde as pessoas se reuniam, se encontravam, talvez caravanas que viajavam ali de outras cidades paravam em Palmira, porque era uma cidade bonita, né, na época. E nós temos aí que hoje corresponde ao território da Síria, tá bom? Um território que a gente conhece que é um território de conflitos, né? Conflitos religiosos, conflitos políticos. É importante lembrar também que muitas dessas cidades antigas foram destruídas por causa do islamismo, né? Que aquela religião dos muçulmanos, né? Os muçulmanos extremistas que acabam bombardeando algumas cidades porque não correspondem à sua religião. Muito bem. Na página 142, nós vamos ter aí um breve relato sobre essas aglomerações dessas primeiras cidades, né? O homem viu, o homem entendeu que ele poderia plantar, né? Que ele não precisava estar indo atrás de sementes, né? Dos frutos, daquilo que alimentava a sua fome, mas ele podia simplesmente dominar a técnica de plantar, né? De utilizar a terra para o seu próprio bem. E aí, quando o homem desenvolve a agricultura, ele diz, não, aqui nós vamos ficar. Só que o homem isso não aconteceu de uma hora para outra, né? O que vai acontecer é que ele vai perceber que próximo das águas, lugar onde tem água, especialmente dos rios, era mais fácil, porque a água dava acesso a outros lugares, porque a água servia para o seu próprio bem. A gente sabe que a água é vital para nós seres humanos, para a gente beber, né? Para a gente poder fazer os nossos alimentos. E a água regava a terra.
né? Então ele entendeu que morar próximo dos rios era algo muito importante, era essencial, tá certo? Então as primeiras aglomerações foram próximo dos rios, ok? São as chamadas civilizações fluviais, tá bom? Fluvial significa que pessoas moram ali próximos das águas. Nós temos aí uma cidade, uma aldeia, um local, né, onde que hoje corresponde à Turquia, que é Çatalhöyük, né, uma pequena comunidade que arqueólogos estudam, né? Vocês estão vendo aí a imagem do livro da página 142 que os arqueólogos estão tentando, escavando aí, procurando vestígios dessa comunidade. Então foi encontrado aí um local e essa Çatalhöyük, ele é considerado um lugar onde em torno de 8.000 pessoas moravam aí, né? Talvez seja a aglomeração mais antiga da história da humanidade, ok? E aí nós temos informações de que a cidade, essa cidade, ela era subterrânea, não era comum como a de hoje, né? Era para dentro da terra que as casas eram construídas, né? Descia para dentro das casas por meio de uma escada de madeira, certo? E aí tinha um fogão, né? Tinha lugar para dormir, uma plataforma para sentar, para trabalhar. Então tinha várias atividades. Na página 143, vocês já vão responder as perguntas a respeito dessa discussão, né, que nós fizemos agora. Por que os primeiros agrupamentos humanos se fixaram próximo de áreas de rios, de águas, né? Vocês vão responder, porque está aí no livro de vocês, né? A facilidade que as águas eram importantes para morar em um lugar, era necessário que tivesse água. A água serve para tudo, né? E a 2, há quanto tempo esse agrupamento humano começaram a se fixar em Çatalhöyük? Há quanto tempo essas pessoas estavam lá? Também está no texto, né? Como eram as moradias? Aí vocês vão lembrar que eram subterrâneas. E entre outros detalhes que tem aí também no livro, no texto, a respeito de como que eram essas casas, o que tinha dentro delas, tá bom? A que se dedicavam as pessoas que viviam lá? As pessoas trabalhavam de quê? Também está no texto. E na quinta questão você vai desenhar como que você imaginava essa cidade subterrânea, como que era isso, tá bom? Então nossa aula hoje é só isso, só fazer essa pequena análise dessas primeiras cidades e imaginar, né? Hoje a gente nasce já dentro de uma cidade. Os bebês, né, que estão vindo aí, eles já nascem dentro de uma cidade. Só que antes das cidades existirem, o homem precisou compreender que ele necessitava disso. Ele necessitava dessas aglomerações de pessoas, essas famílias que acabaram crescendo, né, e se tornando aí grandes comunidades, grandes civilizações, grandes impérios. E por isso nós temos tantas cidades da antiguidade que são famosas, não é verdade? Por exemplo, Roma, né? Nós temos Roma como uma grande cidade, né? Uma cidade antiga, com construções da antiguidade. Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que todo mundo tenha compreendido a nossa aula. Aproveitem, tá certo? Revejam o vídeo quantas vezes vocês quiserem para poder estar entendendo e compreendendo esse primeiro momento da antiguidade, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.